Eu tenho certeza que você que está assistindo aí agora já teve alguma situação que você precisava configurar esse pendente no V-Ray e simplesmente não saía. Ou você deixou o pendente desligado porque você tentou de todas as formas e todas as formas saíram ruins. Ou então alguém te falou para você ir lá e colocar um monte de bolinha dentro deste bendito pendente. E aí você foi lá, colocou bolinha por bolinha. Demorou 3 horas para terminar e mesmo assim não ficou com um resultado bom. Pois é, se você já passou por isso, eu tô aqui com a missão de acabar com seus problemas. Porque hoje a gente vai aprender a configurar esse pendente de cristal com bolhas, independente do formato dele, tá? Seja esse formato em formato de lua, né? Ou seja esse formato aqui mais cilíndrico. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora dentro do V-Ray. Se você não me conhece, meu nome é Amanda Coelho, eu sou arquiteta, artista 3D e mentora de arquitetos, design de interiores e estudantes. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui do lado, aqui embaixo, aqui em cima, em qualquer lugar, pra você me seguir lá, porque lá eu coloco conteúdos que te dão o caminho das pedras para que você consiga faturar muito na arquitetura através da imagem em 3D realista. Vamos lá, então, agora começar a nossa configuração aqui desse pendente, que vai ser muito mais fácil do que vocês imaginam. Antes da gente configurar qualquer material aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma luz para essa luminária, porque tem que ter uma luz saindo de algum lugar, já que ela tem que iluminar alguma coisa, né? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, que isso que eu tô fazendo aqui agora depende muito do formato da tua luminária, tá? Então, por exemplo, se o formato da luminária for assim, ó, você vai criar a luz dela bem aqui dentro dessa abinha aqui, ó, que tá entre essa parte de vidro, né? Essa parte de cristal. Então, a luz, ela vai ser aqui dentro, tá? Nesse caso que a gente tem um cilindro, a luz, ela vai ser sempre aqui em cima. Então, a primeira coisa é a gente clicar aqui nessa parte metálica, tá? A gente vai entrando aqui dentro do grupo dela e eu vou primeiramente ocultar tudo que eu tenho aqui no modelo para que eu consiga ver essa estrutura da melhor maneira possível. Então, eu venho aqui, clico uma vez, entro no grupo dela e eu clico em W para que eu consiga ocultar o resto do modelo que eu tenho fora desse grupo, tá? Aqui, como que eu faço isso? Eu criei um atalho, tá? Toda vez que eu aperto W, ele oculta o resto do modelo. Então, aqui, ó, eu tenho essa abinha aqui de baixo, que na verdade ela já está transformada em grupo, mas geralmente ela vem assim, ó, desassociada, tá? Como se fosse tudo isso aqui dentro de um mesmo grupo, como se ela não tivesse separada. Para transformar isso aqui em luz, a gente clica aqui em cima dessa face, a gente clica só uma vez, tá? Depois a gente vai transformar essa face aqui em grupo. Ou você pode clicar 2 vezes e pegar a face inteira junto com as linhas, tá? Ou você clica uma vez aqui em cima dela. Se você clicar 2 vezes em cima dela, você pode vir aqui com o botão direito e colocar criar grupo, que ele vai aparecer. Se você clicar só aqui no meio, ele não vai aparecer a opção de criar grupo. Então, você vai ter que vir aqui em cima, também na aba de preferências, janela preferências, e colocar aqui, ó, criar grupo. E eu também tenho um atalho para criar grupos, então eu coloco aqui G, o maisinho, e o G vem pra cá e eu aperto OK. Depois disso, é só vir aqui, ó, clicar em cima dela e apertar G, que ele já cria o grupo automaticamente. Depois que eu fiz isso, agora eu preciso transformar essa parte de baixo aqui em luz. É só eu vir aqui, ó, dentro dessa abinha aqui de V-Ray Lights e vir aqui nessa opção, nessa última opção de Convert to Mesh Light. Que esse tipo de luz, ele transforma qualquer face ou qualquer objeto, qualquer coisa que esteja em grupo, em luz, tá? Então, a partir do momento, ó, que eu clico em algum grupo, seleciono algum grupo, isso aqui vai ser habilitado, tá? Se isso aqui, ó, tivesse desassociado dessa forma aqui, ó, se eu clico em cima dele, ele não vai aparecer, porque ele só aparece se alguma coisa tiver em grupo, tá? Então, preciso vir aqui, transformar em grupo, aí sim eu clico aqui na Mesh Light.
Como aqui os meus outros pendentes, né? Os meus outros cilindros, quer dizer, que é o mesmo pendente. Como eles estão em componente com esse aqui, né? Tudo que eu faço nesse também ele faz nos outros. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa nos outros. Agora, eu vou voltar aqui para dentro do meu V-Ray, tá? E aqui nessa Mesh Light, eu vou só colocar aqui pendente, o nome dele, só para eu não me perder. E aqui agora eu vou colocar a temperatura desse pendente. Geralmente esse pendente ele é bem mais amarelado, né? Pra ficar uma luz bem mais quente. Então eu gosto de vir aqui, ó, nessa abinha que tá branquinha, é onde a gente vai colocar a temperatura da luz. Aqui embaixo em Q são os kelvins da luz. Quanto menor você colocar, mais quente vai ser, tá? Então aqui vamos botar assim mais ou menos uns 3.000, ó. 3.000 kelvins para ficar realmente bem quente, tá? E aqui, gente, é onde a gente coloca a intensidade dessa luz, tá? Dependendo do arquivo, a gente não vai precisar colocar essa luz muito alta, ou seja, com intensidade muito alta. Porque aqui, nesse arquivo, como a gente não tá trabalhando a iluminação da cena em si, é somente o pendente, a gente vai precisar colocar essa iluminação mais alta, tá? Com intensidade mais alta. Mas quando são arquivos que a gente faz a hierarquia da luz, a gente sabe exatamente qual tipo de luz utilizar, a gente usa câmeras avançadas, aí não, a gente pode colocar essa iluminação com intensidade mais baixa. E se você quiser aprender, ter todas as minhas técnicas de iluminação no V-Ray em um lugar só, a gente tem o curso V-Ray Light Zone, que ele é 100% focado em iluminação no V-Ray. Então, se você tem dificuldade de iluminação, seja artificial, seja natural, lá é o seu lugar. No Light Zone, você vai ter literalmente o passo a passo para iluminar qualquer cena que você quiser. E a gente utiliza o método que a gente usa, característica do ambiente, mais quantidade de aberturas de luz, mais horário do dia que você quer utilizar, para te passar técnicas que vão te fazer iluminar qualquer ambiente em até 20 minutos e ter uma qualidade excepcional de iluminação. Todas as cenas que a gente faz, dependendo da característica delas e a quantidade de aberturas de luz, a gente faz em 4 horários do dia, para que você tenha técnicas dos 4 horários do dia, tanto diurno, noturno, golden hour e também nublado. E além de fazer toda a técnica de iluminação natural, a gente também faz a técnica da iluminação artificial integrada com a natural em cada uma dessas características de ambiente. E se você quiser conhecer o V-Ray Light Zone, ele vai estar aqui embaixo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele é praticamente de graça pelo que a gente entrega e ainda tem 7 dias de garantia. Então você pode entrar lá, ver se você gosta, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E se por acaso você não gostar, aí você pode devolver, tá? E aqui, gente, o que vamos fazer agora? Depois que a gente configurou a nossa iluminação, agora a gente vai configurar o material aqui realmente do nosso cilindro, né? Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é a gente observar como que ele funciona. Ó, aqui se a gente observar, ele tem uma camada de como se fosse de cristal, né? E aqui dentro dele é que a gente tem essas bolinhas que ficam iluminadas. Na vida real, elas ficam iluminadas por conta dessa luz que tá aqui em cima. Mas aqui no V-Ray não funciona muito bem assim, e vocês vão ver que se a gente coloca, por exemplo, só o cristal, por exemplo, ele não vai conseguir fazer as bolinhas. Mas no V-Ray não funciona muito bem dessa forma, tá? Ele não consegue entender que as bolinhas, elas precisam ser iluminadas por meio dessa luz. Então a gente também vai ter que colocar umas luzinhas nessas bolinhas. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, gente, eu preciso fazer 2 camadas, né? Eu preciso fazer uma camada de cristal e outra camada das bolinhas que vão ficar dentro do nosso cilindro.
Aqui, como a gente só tem um cilindro, né, daqui no nosso arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse cilindro daqui, tá? Então, eu vou apertar, ó, Move, M de Move, Ctrl, e vou arrastar aqui pro lado, apertando Ctrl, para ele copiar um outro cilindro do lado, tá? Esse outro cilindro do lado, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a escala dele para ele ficar por fora desse cilindro que a gente tem aqui dentro. Então, eu vou clicar em S de escala e eu vou escalonar ele um pouquinho. Eu vou apertar aqui, ó, em S, vou apertar em Ctrl, segurar e eu aumento ele assim um pouquinho, ó, só para ele não ficar exatamente do mesmo tamanho desse cilindro. Porque se as faces elas se encostarem, vai ficar bugado e não vai aparecer da forma como a gente quer. Então, eu aumento um pouco aqui esse cilindro e depois eu levo ele pro lugar novamente, tá? Aqui por fora. E aí eu posso ajeitar, se eu tiver aumentado muito, que eu acho que eu aumentei muito, eu posso diminuir aqui um pouco. Tá? Assim tá ótimo. Não tem problema ficar passando aqui um pouquinho não, porque não vai fazer tanta diferença, tá? Eu vou arrastar ele aqui pro lado de novo, gente. Vou arrastar aqui uns 5 centímetros. Pra agora, a gente fazer esse material do cilindro, tá? Eu vou arrastar ele aqui um pouquinho pra baixo, que eu acho que ele tá muito alto, pra não ficar encostando ele embaixo. Agora, a gente vai fazer primeiro o material desse cilindro de fora, que é o nosso cristal. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou, então, colocar aqui um novo material genérico, tá? E vou colocar aqui 00 cristal. Como que a gente vai fazer esse cristal? Primeira coisa é a gente transformar isso aqui em vidro, né? Como que a gente transforma alguma coisa em vidro? A gente primeiro vai colocar o diffuse, aqui a cor dele, no 100% preto, para que essa cor ela não interfira na cor do cristal. Então, sempre quando a gente quer alguma coisa 100% translúcida, a gente vai deixar o diffuse 100% no preto, tá? Agora, o reflection color, a gente tem que colocar 100% no máximo, porque a gente quer isso 100% reflexivo. E o reflection glossiness, que é a nitidez do brilho do reflexo, né? A gente também vai deixar no máximo, porque o cristal, ele é muito nítido, né? O brilho dele é muito alto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, em refração, tá? A refração, quanto maior a gente coloca o refraction color, mais com mais refração ele vai ficar, né? Ou seja, mais transparente ele vai ficar. Aqui, como a gente quer criar um vidro ou um cristal, a gente vai botar no 100% translúcido, tá? 100% transparente. Agora, gente, a única coisa, ó, aqui a gente fez um vidro já, tá? Aqui o vidro já tá pronto. Mas a gente não quer um vidro, a gente quer um cristal. Qual a diferença do vidro e do cristal? Simplesmente o IOR dele, que é o índice de refração. Quanto maior o índice de refração de um material, mais distorcido vai ficar essa refração, ou seja, o que a gente vê que está atrás dessa camada de cristal, de vidro, vai ser mais distorcido. Quanto mais distorcido eu quiser, mais eu aumento, tá? Então aqui, geralmente, o cristal a gente coloca 2.2, tá? Mas aqui eu vou botar bastante. Eu vou colocar aqui uns 3, ó, pra ele ficar, assim, bem parecendo mesmo bem um cristal. Beleza, então aqui eu finalizei o cristal. Agora eu vou pegar aqui, ó, essa minha parte de fora, né? E vou aplicar o material aqui dentro. Como aqui dentro ele não pegou o material, ó, agora eu vou vir aqui dentro e vou aplicar também nessa face de dentro. Agora sim, ó. Beleza. Agora eu vou pegar esse meu material daqui, na verdade das nossas bolinhas, né? A primeira coisa que eu vou fazer com ele eu preciso desenhar as bolhas, né? Como que eu vou desenhar essas bolhas? Você pode simplesmente pegar uma textura, tá? Essa textura que eu utilizei, eu vou deixar aqui embaixo para vocês também na descrição com um link, tá? Que você pode pegar as duas texturas que a gente vai utilizar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa textura que eu utilizei, essa textura aqui de bolinhas, ó. De bolinhas. Essa aqui, ó.
tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui no Diffuse é onde a gente traz as texturas que a gente quer como base. Então, eu venho aqui no Diffuse, no Color, tá? E eu venho aqui no nosso slot e pego um bitmap, que é onde a gente pega texturas de fora do nosso arquivo, ou seja, do nosso computador. E eu vou procurar aqui agora a textura. Olha, gente, só apertei na textura, trouxe ela aqui pra dentro, tá? E eu vou voltar. Agora, o que eu preciso fazer? Se eu colocar a textura dessa forma aqui lá dentro do meu V-Ray, né, para ele renderizar dessa forma, o que tá dentro vai sair preto, tá? E eu não quero que isso aconteça. Então, eu preciso que as bolinhas, elas fiquem aparentes e essa parte preta de trás, ela fique desaparecida, ela fique 100% transparente, tá? É isso que a gente precisa. Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente quer fazer esses furos na nossa textura, ou seja, deixar uma parte transparente e uma parte aparecendo, a gente sempre vai utilizar o opacity, tá? E o opacity, ele funciona com texturas preto e branco. Quando a gente traz texturas que têm partes brancas, essas partes brancas, elas vão aparecer no nosso render e as partes pretas da textura, ela não vai aparecer, ela vai ficar 100% transparente, tá? Como se fosse tipo um PNG sem fundo, sabe? Então, foi por isso que eu fiz essa textura aqui. Ó, a mesma textura que eu utilizei lá no Diffuse, eu transformei ela em preto e branco no próprio Photoshop. E tudo que tá branquinho, que vão ser as nossas luzes, né, as nossas bolinhas, ela vai aparecer no meu render. E tudo que tá preto, que é o nosso fundo, vai desaparecer. E é exatamente isso que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui no meu arquivo, vou vir aqui no Opacity, clicar aqui dentro desse quadradinho novamente e também pegar um bitmap, que é a minha textura. E eu venho aqui, ó, pego a textura em preto e branco, que eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? E volto. Agora, olha só. Ele desapareceu aquela parte de trás preta e ficou só as bolinhas, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente precisa acender essas bolinhas. Como que eu vou fazer isso? A gente vai utilizar uma camada aqui dentro do V-Ray que a gente chama de emissive, tá? Que a gente consegue transformar qualquer textura em luz, mas na verdade ela não vai ser uma luz propriamente dita, ela não vai conseguir iluminar nada. Ela vai servir simplesmente para dar uma aparência de luz, tá? Para parecer que tá saindo uma luzinha daquela textura. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui nesse primeiro botãozinho e a nossa layer, nossa camada de emissive, ela vai estar aqui dentro, ó. Basta eu clicar aqui em cima dela, que ela vai aparecer aqui em cima, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso copiar aqui no Color, ó. É a cor que a gente quer que esse material ele tenha, que ele transmita essa luz. Como a gente quer que a luz ela se transmita a partir dessas bolinhas amarelinhas, né? Agora eu preciso copiar essa textura aqui. Ou eu venho aqui, ó, e aperto Copy para copiar. Clico aqui com o botão direito e aperto Paste as Copy. Ou então eu simplesmente faço isso aqui, ó. Seleciono e arrasto aqui para cima, que ele vai copiar. E aí você aperta Paste as Copy, tá? E olha só, agora ele copiou aqui pra cima. Aqui no Intensity, eu vou colocar a intensidade desse efeito de luminária que eu quero, tá? Então, vou colocar, tipo, mais ou menos uns 40, olha só. Tá vendo que ele ligou as luzinhas? Acho que eu não vou botar tanto assim, não. Vamos botar uns 20 pra gente testar. A gente ver como que fica. Mas, você tá percebendo que agora o preto de trás, ele voltou a aparecer? Porque agora a gente precisa utilizar aquela mesma textura que a gente utilizou lá no Opacity, agora aqui no Transparency, certo? Então, a gente vai copiar essa textura aqui do Opacity. Nós vamos levar lá para o Transparency e colar, Paste as Copy, tá? Porém, nada aconteceu. Por quê? Porque o Transparency, ele funciona ao contrário do Opacity. Enquanto no Opacity a coisa branca... a textura da parte branca vai sair no render e a textura da parte preta não vai sair, aqui é o contrário. A parte preta vai sair e a parte branca não vai sair. Então, eu preciso vir aqui, ó, dentro da minha textura, tá? Eu clico aqui dentro, eu vim aqui em Color Manipulation e eu vou inverter essa textura. Agora, tudo que tá branco vai ficar preto, tudo que tá preto vai ficar branco. E eu volto.
Agora, olha só o que aconteceu. Somente os meus pontinhos estão brilhosos e agora a gente não tem mais nada atrás preto para nos atrapalhar. Agora, o nosso último passo aqui, antes da gente finalizar tudo que a gente fez, a gente precisa fazer uma última coisa. Aqui, como a textura já estava aplicada aqui no nosso material, a gente não vai precisar fazer isso. Mas se não tivesse aplicado essa textura no seu, né, que por acaso no seu você está fazendo do zero, se não tivesse aplicado no seu, você precisaria aplicar essa textura aqui no cilindro. E pode ser que essa textura de bolinhas, ela não apareça de primeira. Então, o que você precisa fazer para ela aparecer e você conseguir colocar o tamanho das bolinhas que você quer? Você precisa copiar essa textura aqui, ó, que tá ou no Color ou no Diffuse, que é exatamente a mesma coisa, a textura, né? Então, a gente vai copiar essa textura aqui. A gente vai descer e levar lá pro Binding. O que é esse Binding? O Binding é uma ferramenta que, na verdade, ele faz várias coisas. Mas aqui a gente vai focar em uma coisa só, que é, ele permite você colocar uma textura que você consiga ver lá dentro do SketchUp para você conseguir mapear. Mas não necessariamente o que acontece, o que está acontecendo dentro do SketchUp, o que você vê dentro do SketchUp é o que vai sair no seu render, tá? A gente vai colocar a textura aqui dentro só para a gente conseguir ajeitar o tamanho dela. Então, eu vou vir aqui, ó, em Binding, eu vou ligar aqui essa opção aqui de baixo e eu vou trocar esse Texture Mode para Custom, tá? Que é customizável. E agora sim, eu vou colar essa textura aqui dentro em Texture. Ó, quando eu faço isso, automaticamente a minha textura aparece aqui se ela não tivesse aparecendo. Se o seu não estiver aparecendo, você faz isso, tá? E agora, gente, a gente pode ajeitar o tamanho dessas bolinhas. Se por acaso as suas bolinhas, elas estiverem assim, ó, já vou te mostrar como que você faz. Se por acaso as suas bolinhas estiverem meio estranhas, assim, você vai utilizar essa opção aqui do V-Ray que chama V-Ray Utilities, tá? E aí você vai clicar aqui, ó, na face do seu cilindro, tá? E vai clicar nessa segunda opção aqui, ó, que é Tree Planar Projection. Que aí ele vai mapear essa textura no teu cilindro e as bolinhas vão voltar a ficar realmente bolinhas, tá? E aí aqui do lado você ajeita o tamanho da textura que você quer. Então, se eu quiser diminuir, eu posso diminuir aqui, ó. Se eu quiser aumentar, vou colocar aqui uns 10 centímetros. E agora, literalmente, o nosso último passo é afastar de novo esse cilindro que a gente criou de cristal pro lado, né? Como a gente tinha afastado 5 centímetros, eu vou voltar aqui 5 centímetros, ó. Show? E agora sim, eu vou colocar para renderizar, pra gente ver como que ficou. E olha só que lindeza que ficou. Se você achar que tá muito pouco aqui iluminado, né? Você pode fazer o seguinte... Você pode vir aqui, ó, e aumentar a intensidade aqui do Intensity, tá? Você pode botar, tipo, 80, e aí ele vai ficar mais iluminado aqui. Agora, para você trazer essa aparência realmente que tá iluminadinho, você vem aqui, ó, em Lens Effects, e você vai ligar aqui esse Enable Lens Effects. E aí aqui no Size e no Intensity você controla a intensidade desse efeito de luz que você quer, esse borradinho da luz, tá? Agora, se você gostou desse conteúdo, se te ajudou, compartilha com teu amigo, deixa aqui um like para ajudar a gente a continuar compartilhando conteúdos. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, ac.renderiza. Beijo!